Tô uma velhinha que vivo na rede agora, mas fiquei muito cansada nesses últimos dias. É, Na finalização do livro, eu tive que fazer muito esforço para poder terminar tudo, contar a história de Apodi, 60 anos de história. Inclusive, o velho Raposo, que é um mestre de todos nós, colaborou na formação desse livro. Raposo sabe muito de Apodi. Ele, do esporte, Raposo, ele foi um goleiro muito importante em Apodi e eu tive que me reunir com ele, Neto Romão, Nego de Lalá, e me sentar. Eu, com esse livro que eu eu apresentei. Eu não pretendo fazer lançamento em respeito à pandemia e também porque a gente tem um trabalho muito grande para fazer e agora eu estou pretendendo descansar, que eu estou do trabalho lá no nosso terreno, fazendo um poço no terreninho da gente para plantar umas batatas. Mas é um prazer participar da FACUC, essa feira tão importante da nossa região. E com essas pessoas que você trouxe, Dona Tonete, Celi, né? Um povo que faz assim um trabalho tão importante, e Apodi é uma cidade é um município de muita gente boa, inteligente, e que essa geração, eu, Raposo, essa geração, a gente está envelhecendo e queremos e torcemos para que os novos, como Calbi e tantos outros, permaneçam mantendo esse espelho cultural do município de Apodi. Ô lugar rico, bom, maravilhoso, Apodi. As pessoas dizem que eu sou Maia, Geraldo Maia, fez um prefácio no livro e disse umas palavras tão bonitas. Ele disse que Apodi bem que podia anunciar no seu pórtico: essa é a cidade de Dodora e do Lajeado Soledade. Aí me deu saudade, uma lembrança de Vantan, que ele gostava de dizer: a prefeitura de Apodi devia fazer uma praça e colocar um busto de Dodoro. Eu ficava tão aperreada com essa história e a gente dava muita risada, porque ele se sentia assim muito feliz com a ideia de ter preservado. Lajeado Soledade consumiu os melhores anos da minha vida. Eu passei uns 30 anos lutando pelo Lajeado de Soledade. E no começo as pessoas tinham até pena de mim. Ai, Dodoro, acreditar nessa história de pedra. E eu decidi contar a história, porque as pessoas me pediam para... Eu sempre falei do Lajeado, falei de Apodi, mas nunca contei realmente como foi a passagem, esse tempo. E no momento que eu ia renovar o livro Lajeado de Soledade, História de um Poema de Pedra, que foi o anterior, eu decidi contar as coisas de Apodi que eu me lembrava, que eu vivi. Eu já me aproximo dos 70 anos e o que eu sei fazer é escrever. O que eu sei fazer, a Luísa disse que eu sou uma boa contadora de história, mas a gente aqui em Apodi sabe Dodora de Tião Lúcio, Raimundo, Roberto de Raimundo de Tião Lúcio. A gente chama, hoje eu conversei com Zé Maria de Tomás, aí, de Tomás Tito, que foi outra pessoa que também eu me sentei na calçada da casa dele para conversar sobre as coisas de Apodi. E eu sempre, Dionísio, gostei de guardar recortes, papel. E quando eu
comecei a estudar, eu tinha muita vontade de ler um livro, mas eu não tinha. Naquela época, a gente, para ler um livro, era uma coisa dos ricos, o povo rico, quem tinha livro, quem podia. E eu me lembro que a gente ficava. Eu encontrei um dia, num lixo ali perto do Ferreira Pinto, uns livrinhos, desses livros de bolso, livrinhos de bolso. E eu consegui arrumar bem uns 2 ou 3, trouxe para casa e fiquei lendo e eu escrevia os cadernos da gente, era feito com papel de embrulho, aquele papel de embrulho de enrolar rapadura, enrolar arroz. Aí a minha mãe, por exemplo, e as mães das crianças do meu tempo, pegavam aqueles cadernos, cortavam as folhas e costuravam com linha, agulha e linha, costuravam assim em cima e a gente escrevia com aqueles lápis de pau, que o povo chama lápis grafite, a gente escrevia com lápis grafite naquele papel que era realmente o jornal de enrolar rapadura, arroz e açúcar, a gente não via nadinha, por isso que ainda hoje eu sou meio cega, porque a gente não enxergava direito que a letra ficava quase da cor do papel. E muito prazeroso, eu digo que foi uma coisa que ser de Apodi, essa é de uma terra muito abençoada. Você é Dionísio do Apodi, que as pessoas falam assim e que realmente a gente deve muito a você. Você tem feito, você não tem deixado a cultura morrer. Você tem sempre estar em algum lugar iluminando, alumiando o caminho para a gente sair andando. E quando eu fiz esse livro, Apodi, Terra dos Meus Encantos e da Minha Luta por Suas Pinturas Rupestres, uma pessoa amiga disse, doutora, esse título está muito extenso, está muito grande. E eu depois, conversando com outras pessoas, algumas pessoas diziam, eu gostei desse título, porque são muito curtos os títulos dos livros, o Peregrino, 2 palavras. Aí o meu é porque eu precisava fazer realmente um título que falasse Apodi. Eu queria que tivesse o nome de Apodi. E fui recordar as histórias do tempo que eu estudei no primário com Dourinha de Terta, e a gente tinha que ir para a mãe de Deusa Gugel, da minha querida Deusa, e lá na escola de Dourinha fazia o argumento, a gente chamava argumento, mas depois, com o tempo, eu descobri que era argumento. Mas a gente chamava o argumento. Hoje tem dia de sexta-feira tinha o argumento, como a gente dizia. E colocavam aquelas palavras para a gente soletrar. E eu assisto um programa de Luciano Huck na televisão, que as crianças soletram Apodi, é A-P-O-D-I. Mas a gente, no meu tempo, soletrava A-P-O-P-O-D-I. A palavra Washington, quando saía num argumento para a gente soletrar o Washington, era um sofrimento, porque era VVC, Vaz, HNI, GT, Neton. Só as pessoas do meu tempo sabem soletrar desse jeito. Beobó, Lealá, CAK, Zeazá, Seici, Deadá, Dedé. E assim a gente soletrava. Agora, a palavra Washington e progresso eram as palavras mais difíceis, e eu soletrava progresso muito bem, que era pré-reoproge, regresso, eu sou. Aí pouca gente sabia, e eu dava muito bolo nas pessoas, eu também levava muito bolo, mas Apodi é uma cidade de boas lembranças, a gente tem um Marcos Pinto, que é um apodiense que sabe tudo de Apodi, a história de todo mundo, a gente tem você, que escavaca, descobre uma tonete, descobre tanta gente, vai atrás de Raposo,
com os Congos, e com tantas pessoas boas que nós temos nessa cidade, que estavam no seu cantinho, o tempo passando, se aproximando de ir embora dessa vida para a vida eterna, sem nenhum reconhecimento. E você alumiou o caminho. E a FACUC agora, com Calbi é um rapaz de muita visão, eu tenho muita admiração por Calbi, e principalmente Deusinha, preciso dizer, Deusinha é uma luz, é uma deusa. Pessoa que eu tive um prazer muito grande de, através da academia, me aproximar, porque Deusinha é uma pessoa de muita humanidade, e a poesia dela também está no olhar. A gente tem Teresa Machado, Teresa é do povo de Lulu Coringa, uma pessoa casada com um neto de Lulu Coringa, e é de João Tito. Eu acho que Teresa é neta de João Tito. João Tito tinha uma bodega, já que a Luísa disse que eu gosto de contar história, eu termino já. O avô da poetisa Teresa tinha uma bodega, e ele vendia fiado, anotado no caderno. E um certo cidadão aqui de Apodi comprava fiado, e quando chegava o dia de sábado, ele ia lá e dizia: seu João Tito, quanto é que está a minha conta? Aí o velho pegava o lápisinho, tirava o lápis da orelha, somava, deu tantos R$ 1.000 aqui. Aí ele dizia: me dê agora um quarto de farinha, que era metade de meio saco, me dê isso, me dê aquilo, me dê aquilo. Se eu der nessa conta aí, se eu der R$ 10.000, fica quanto? Aí ele diminuía o valor. Aí ele dizia: pronto, agora me dê essas coisas. Aí o velho não recebia o dinheiro, mas diminuía o valor. E um certo dia ele chegou, o cidadão lá chegou para comprar e disse: seu João Tito, quanto é que está a minha conta? Ele disse: não, não está mais nada não. Rasgou e disse: porque a conta aqui acabou e eu não recebi nenhum tostão. Você não me deu nenhum tostão. Toda vez que ele dizia: se eu der tanto, quanto fica? Aí o velho diminuía e passava a contar a conta da subtração para baixo. E assim passava. As histórias do Apodi, eu reduzi muita coisa, o livro estava com quase 600 páginas, mas eu não queria um livro grande, de leituras grandes, e fiz um esforço tremendo para diminuir, porque ficava melhor, porque as histórias ficaram curtas, faltando ainda, com certeza, muita coisa, mas eu procurei resumir, e muita coisa ainda para contar, porque eu queria fazer um livro menor. Celso Dinozinho, falando sobre tocar, Amélia Rodrigues, era a avó de Irinaldo, de Bonel Georgino, de Walter, tocava fole. Eles herdaram esse dom musical vindo da avó, Amélia Rodrigues, que tem a ver com a família de Celso, é uma família de músicos, de pessoas que conhece tudo. E assim a gente vai levando. Quando o doutor Pinheiro foi prefeito, eu sempre andava com ele, eu era secretária de administração, e a gente, uma certa vez, foi para Mossoró, para a Gazeta do Oeste. Logo no início, o doutor Pinheiro foi prefeito começou em 93, a Gazeta tinha sido criada há pouco tempo, e a gente sentou com o Canindé Queiroz, conversando, e ele disse, eu coloquei essa frase no livro, ele disse: Pinheiro, Apodi é a terra que vai ser a salvação econômica do Rio Grande do Norte. É uma terra de muito potencial. E eu anotei essa frase, que eu sempre ando com um caderninho e gosto de anotar. E essa frase foi dita em 1996. E agora eu resgatei essa frase e coloquei no livro que eles disseram. O padre Florencio Gomes, de 1800
na década de no ano de 1800 e alguma coisa para 1900, ele dizia que a Apodi tinha uns terrenos que tinham um cheiro de querosene, o cheiro de querosene na terra. Muitos e muitos anos depois, a Petrobras chegou aqui e viu que tinha petróleo na nossa terra. As águas de Apodi, as frutas. Padre Pedro, em 1966, ele dizia que o solo de Apodi estava entre os melhores solos do mundo. Inclusive, ele dizia assim, o solo de Apodi é igual ao solo de Israel e do sul da Califórnia. E eu contava isso assim, com a maior vantagem do mundo, porque Padre Pedro dizia, olha, no dia que tiver água nessa chapada, aqui em Apodi, todo mundo vai ver. O povo vai comer uva nas calçadas aqui de Apodi, vai ter a uva, vai ter o aspargo. Aí eu contava, eu dizia ao povo, olha, o solo de Apodi dá uva, dá aspargo. Aí o povo dizia, doutor, o que é aspargo? Aí eu não sabia nem o que era aspargo. Aí fui procurar saber que é alguma coisa que faz parte da alta culinária francesa. E, por coincidência, em Baraúna, que tem o solo de Apodi, que é da Chapada, né, estão plantando aspargo. E Padre Pedro, há mais de 50 anos, disse que o nosso solo daria isso. Uma terra muito rica. E a gente ter o prazer de conviver no meio de pessoas tão especiais da cultura, nas artes, a gente sabe fazer de um tudo, como diz a minha cunhada. Eu estou muito feliz, Dionísio, por você não se esquecer da gente. Eu não estava... Eu fiquei em casa de março até outubro sem sair de casa. Eu não saía na porta. Eu achava que as pessoas nem iam mais me conhecer direito. E eu fiquei de março a outubro com muito medo dessa pandemia, um ano muito atípico, muito diferente. E por isso eu consegui terminar o livro, porque esse livro era... Vilmar gostava de dizer, mulher, termina esse livro. É um livro que vinha... Eu passei mais de 4 anos fazendo cada palavra, cada coisa, pesquisando, correndo atrás, conversando com as pessoas. Aí o tempo passava, eu tinha que renovar as histórias, atualizar as histórias. E assim, Apodi é a terra do meu coração, é a terrinha querida. Eu não sou muito... Eu fui pioneira na informática, com a Byte System Informática, que era uma escola que a gente montou em Apodi em 94. E eu trouxe um professor de informática de Natal, eu e Rosa Basílio compramos 25 computadores na Miranda Computação, em Natal, montamos uma escola de informática, trouxe um professor de Natal e mostrei ao povo de Apodi a internet. Fiz a transição dentro da prefeitura da máquina de escrever, que a gente, quando começou lá, tinha uma máquina de escrever com um carro muito grande, e a primeira folha de pagamento da prefeitura eu rascunhei com uma caneta. E Vécio, de Luiz de Alfredo, datilografou. A gente levou 17 dias para fazer uma folha de pagamento. E assim nós fomos construindo essa história de Apodi. Eu estava planejando encerrar minha carreira com esse livro. Mas, de repente, a gente descobre que quer fazer mais alguma coisa. Um prazer imenso. E você me colocou entre a Luísa e Tony Silva. Como é que se faz isso comigo, meu amigo? Você me coloca no meio de pessoas tão importantes, Tony Silva e Aloysio Barros e Celso de Nozinho. Eu sou uma velhinha pequena, uma Maria aí, que tem o maior orgulho
da terra, dos amigos que eu conquistei, só não conquistei riquezas. Não tenho riquezas na minha luta do Lajeado Solidário. Eu andava muito no meu carrinho velho, que era um Chevette, que eu tive que trocar para pagar uns livros que eu comprei, que eu conto a história nesse meu livro agora, e sempre fui muito desapegada de coisas materiais. A minha riqueza é do coração, é no olhar das pessoas. A minha riqueza é encontrar Raposo, conversar, ele me lembrar de coisas do passado, contar que do tempo que eram crianças, iam jogar futebol, aí tinha que fazer os dois times. E os dois melhores jogadores iam um para cada lado. E o mais ruim era escolhido por último e ia ser goleiro, que era muito ruim. Aí tinha que ser goleiro. Mesmo que ele não quisesse, ele era o último e tinha que ir pegar a bola no gol. E assim são as histórias do Acudi da gente, dessa terra maravilhosa, que nós esperamos que ela cada vez seja melhor. Hoje eu tenho que expressar um sentimento que me dói na alma, que é o casarão de Cotó. Fiz tudo para ver se adquiria o casarão, para preservar a história da minha família, e aquela casa do ano 1850, quantos anos? Com mais de 150 anos, mas não tive condição de adquirir. Mas vamos em frente. A vida continua e nós vamos acudir hoje. Eu tenho aquele olhar que eu vim essa semana lá do meu terreninho ali na Serra, no Canto de Vara, olhando o quanto a poder está bonito, está uma cidade cheia de possibilidades. E eu, graças a Deus, estou vendo essas coisas. Só não tenho muito mais habilidade, eu falei na escola de informática, porque hoje em dia, com as redes sociais, eu não lido muito bem. Eu, sem querer, coloquei sobre o livro nos status. Michele disse, você colocou nos status? Eu disse, não sei. E todo mundo deu notícia que eu tinha colocado o livro nos status. Mas eu vou confessar a vocês, eu coloquei sem saber. Sem saber, eu mexendo lá quando cuidei. E recebi muitas mensagens dos apudienses que moram fora. São Paulo, Rio de Janeiro, pelo meio do mundo. Inclusive daquele Miguel americano, que é Michael Max, que a gente aqui em Apodi chamou logo de Miguel, ele me passou uma mensagem querendo como chegar os livros lá nos Estados Unidos, porque conta a história de Apodi, e ele morou aqui em Apodi, no hotel de Dona Nália, a mãe de Joaquim do Hotel, que a gente chamava. E ele me autorizou a usar as fotos e ficou muito feliz em saber. E ele viu pela rede social, para você ver como estamos nós no meio do mundo. O Lajeado Solidário, só para concluir, já recebeu a visita de mais de 300 mil pessoas. É um legado, assim, a poder ter um lugar de destaque na comunidade científica por ter esse lajedo de solidariedade. Hoje em dia, eu não sei bem, já me afastei há algum tempo, mas hoje em dia não sei bem se a visão ainda está voltada para esse interesse cultural, histórico, porque a gente precisa manter. E Dionísio disse na sua rede social, que eu achei muito bonita aquela palavra, e eu, infelizmente, eu não pensei assim, você disse, se Dodora não tivesse salvado, não tivesse preservado, lutado para preservar o Lajeado, com certeza nós não teríamos mais o Lajeado em Apodi. Eu fiquei comovida com essa sua declaração. Obrigada, querido.
de Adorim, vai crescer e vai continuar fazendo a história. E esse povo de Apodi que cresce, meus netos, minha neta Micaele, que tem muito prazer em ver as coisas de Apodi sendo divulgada. Uma Vivi Poesia, uma mulher que pegou a herança dela, que Valdemiro deixou para ela, e deu a casa da herança para ser o templo da Academia de Letras. Eu acho isso de uma grandeza, as pessoas que se desapegam, mas é a nossa contribuição. Eu quero agradecer, mandar um abraço para o pessoal do Córrego e de todas as regiões, de Soledade, de Sítio do Góis, de onde estiver esse povo de Apodi, de Brasil afora, que está vendo a gente. Obrigada, um abraço para todos vocês e vou torcer para que nós possamos honrar o burgomestre, que é o gestor, o prefeito do município, um jovem que vai herdar a obrigação de manter essa cidade com esses elementos culturais, os vereadores, a Câmara de Vereadores, os jovens que estão chegando, as escolas, os professores, a escola, o meu púlpito para começar minhas lutas foi o Antônio Dantas. Lá foi onde eu comecei. Minha primeira plateia foram meus alunos. Eles viram todo aquele início, aquela minha empolgação. Quando eu mandei fazer 30 mil cartões postais de Apodi, o pastor Diomédio disse, coisa linda, Apodi ter cartão postal, irmã Dodora. É uma coisa muito bonita. Me dê aí 3. Eu tinha 30 mil cartões. Aí a pessoa que era mais próxima a mim, que eu trabalhava com ele, comprou 3. Eu chorei quando cheguei em casa. Eu vi que realmente eu não sabia o que ia fazer com tanta coisa. Quem me ajudou muito foi Luizinho Freire, que era rádio amador e falava com todo mundo e me ajudou muito. Mas eu mando um abraço para todos e estou muito feliz em participar do sarau. Não vou ler nada, não vou dizer poesia, porque a gente tem um monte de poetisa bom, muitos poetas, muitos escritores, muita gente boa. Um abraço para todo mundo e um beijo no coração de Dionísio, de Renata Soraya e de Adorim.